Sejam bem-vindos, criança, à nossa segunda aula da classe Juniores. Olha só, sejam bem-vindos, hein? À segunda aula, certo? Aqui vocês crescem no Senhor, no conhecimento da palavra, né? Vamos colocar aqui, segunda aula. Essa classe é de 9 a 10 anos, júniores, hein? Que legal, né? EBD no canal da tia Sandra. Sejam bem-vindos à nossa escola bíblica dominical. Olha só, é de escola, B de Bíblia e D dominical. Escola bíblica dominical, né? Crescendo no conhecimento do Senhor, na palavra de Deus. Então, sejam bem-vindos à classe Juniores. Segunda aula, né? E olha só, hoje vai ser um tema muito lindo, mas antes, vamos fazer uma oração, hein? Vamos fazer uma oração. E a tia Sandra vai colocar, sabe o quê? O boliche da oração. Boliche da oração para vocês orar. E a tia Sandra vai explicar, hein? Esse boliche da oração, tá bom? Porque em tudo nós temos que fazer uma oração primeiro, né? Pedir direção ao Espírito Santo. Porque ele é o principal, ele é o professor principal aqui da nossa EBD no canal da tia Sandra. Sem ele, nós não podemos começar nada. Temos que primeiro falar com ele. E vamos, primeiramente, orar, certo? Então, sejam bem-vindos. Senta aí no sofá com o papai e a mamãe e venha crescer no conhecimento da palavra. Crescer na escola bíblica dominical aqui no canal da tia Sandra, tá certo? Sejam bem-vindos, criança. Vamos lá ao nosso boliche da oração. Vamos orar, juniores. Aqui nessa dinâmica, vamos aprender que a oração, ela tem poder. E cada garrafinha dessa representa um sentimento, algo, né, que está acontecendo ou afligindo alguém. Então, aqui a primeira é desobediência, orgulho, tá vendo? Orgulho. Essa aqui é dor, que também fala sobre desânimo, raiva, tristeza, pecado. Então, a oração, quando você aprende e ora também, né? A oração representa você falando, tendo intimidade com Deus, né? Você conta a Ele o seu problema, a sua situação. Às vezes a oração principal é orar só em pensamento, né? Olha só, então aqui o nosso boliche da oração. A tia Sandra vai jogar o boliche. E esse boliche vai derrubar uma dessas garrafinhas aqui. A garrafa que for derrubada pela oração aqui, a bolinha da oração, nós vamos orar por esse sentimento, tá certo? Então vamos lá. Tem que ser uma distância para atingir essas garrafinhas. Vamos lá? Preparando. Lembrando que a oração tem poder e o seu melhor amigo é Jesus. Então fale com ele através da oração. Vamos lá, em nome de Jesus. Qual é a bolinha que vai derrubar? Lá vai ela. Eita, foi a desobediência, né? Vamos derrubar mais outra. Vamos derrubar duas. Vamos lá. Ah, Jesus, foi 3.
Então, a oração aqui, o poder da oração derrubou o desânimo. Vamos orar pelas pessoas que estão desanimadas, que estão sentindo dor, né? Muitas pessoas nos hospitais sentindo dores, pessoas desanimadas, que não quer mais ir adorar a Deus, e orgulho também. Então, a nossa oração aqui vai ser por esses quatro coisas aqui. Desobediência, né? A bolinha derrubou essas três, tá certo? Desobediência, orgulho, desânimo e dor. Lembrando das pessoas que estão nos hospitais sentindo dor, até em casa também. Faça uma oração, bota a sua mão onde está sentindo a dor, com fé. E Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele cura. Orgulho, as pessoas que têm orgulho, né? Que às vezes não quer, por orgulho, não quer ajudar, não quer fazer algo, né? E a desobediência. É melhor obedecer, né? Que a vitória é mais rápida. Amém? Nós vamos fazer a nossa oração, tá bom? Então, a nossa bolinha aqui do boliche da oração derrubou as 3 garrafinhas, né? E ficou as 3 ali. Mas as 3 foi orgulho, desobediência, dor e desânimo. A oração tem poder. Vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos aqui orando por esses 3 sentimentos aqui: orgulho, dor, desobediência, Senhor. Tu tem poder para repreender todos esses 3, Senhor. Cura aquelas pessoas que estão doentes, Senhor, através da oração. Porque Tu és o Deus que tudo pode. E abençoa essa segunda aula da nossa classe de juniores aqui do canal da tia Sandra. Em nome de Jesus, amém. Então, finalizando aqui a nossa oração do boliche da oração. Já fizemos a nossa oração, né, no boliche da oração. E criança, hoje o tema da nossa lição fala sobre felizes os que confiam no Senhor. Então, aqueles que confiam no Senhor, eles são o quê? Felizes, criança. O sentimento de felicidade, né, sempre está com ele. Porque eles são felizes, porque confiam no Senhor. Então, o tema é felizes os que confiam no Senhor. É a nossa lição de hoje, tá certo? Aí aqui em Salmos, o Salmos 31, versículo 14 fala: deposite sua confiança em Deus. Pode abrir a sua Bíblia em Salmos. E tem também aqui em Isaías 12, versículo 2, que fala: a confiança afasta o medo. Você confiar em Deus afasta o medo. Outro versículo aqui em Provérbios 16, e o versículo 3, que fala: permita que Deus direcione suas obras. E também em Salmo 118, versículo 9, fala: confie em Deus e não nos homens, tá certo? Temos aqui em 1 João, capítulo 5, versículo 14, que fala: Deus ouve os que confiam nele. E por último, em Isaías, outro versículo, Isaías 26, versículo 3, que fala: a confiança no Senhor nos traz a paz. Olha só, confiar em Deus nos traz paz, né? Que coisa linda. E esse tema é muito lindo, que é felizes os que confiam no Senhor. E o objetivo da nossa lição de hoje é muito importante, né? O objetivo da nossa lição, tá certo? Toda lição tem um objetivo. Então, o objetivo da nossa lição de hoje é conduzir vocês, alunos da classe juniores, a confiar no cuidado de Deus, certo? É isso aí. Que vocês confiem no cuidado de Deus, o principal, né?
Você tem o papai e a mamãe para cuidar de você. Mas você confiar no cuidado de Deus, esse é muito importante também, né? Vamos ao nosso bate-papo, criança, da classe Junioros. Olha só, o nosso tema do nosso bate-papo de hoje é meu primeiro dia de aula. Como foi o seu primeiro dia de aula na sua escola normal, do dia a dia? Vocês lembram? Hein, criançada? Quem pensou que os pais não voltariam para buscá-los? Às vezes é essa sensação, né? Será que meu pai vem me buscar? Eu vou ter que ir só. Meu Deus, primeiro dia de aula. Não é isso? Olha só. Chamamos esse sentimento de insegurança. Isso acontece ao experimentarmos algo novo ou diferente. Mas quando sabemos que nossos pais nos amam, confiamos que estarão nos esperando na saída. Assim é Jesus. Ele nos ama muito e sempre estará conosco. Por isso devemos confiar nele. Todas as vezes que nós sentimos inseguros por algo que ainda irá acontecer, devemos lembrar que o Senhor sempre estará presente, pois Ele cuida de nós. Que coisa linda, né? Ele cuida de nós, o nosso Senhor. Tá certo? E vamos já entrar na nossa história bíblica de hoje. Quem gosta de história bíblica? Eu amo história bíblica. Por que a história bíblica? A gente aprende muito com a história bíblica. Chegou a nossa história bíblica, criança. Há muito tempo, o salmista já declarava que todos os que confiam no Todo-Poderoso são felizes. Jesus reafirma essa verdade aos seus discípulos. O mestre, criança, estava reunido com eles em um monte e percebeu que pareciam preocupados demais em ter o que comer, beber ou vestir. Isso é comum acontecer com pessoas impacientes que ficam pensando nas mesmas coisas o dia inteiro. Esse comportamento tem um nome que se chama-se ansiedade. Você tem ansiedade também, criança? Pois é. Pessoas ansiosas não conseguem confiar no cuidado de Deus. Elas estão sempre pensando no que ainda vai acontecer. Às vezes rói as unhas ou não dorme direito antes das provas. É verdade. Mas Jesus falou sobre essas pessoas no Sermão do Monte e deixou bem claro que devemos confiar totalmente no cuidado de Deus. Os discípulos preocupavam-se demasiadamente com os cuidados dessa vida. Eles estavam ficando desconectados, pois só pensavam nisso. Mas Jesus conversou com eles, né? Os discípulos deles estavam preocupados demais. Olha só esse menino aqui, só pensando no amanhã, o que eu vou comer, o que eu vou vestir. Ele, né, preocupado, ansiedade demais. O jovem aqui estava nessa foto, né? E os discípulos também estavam preocupados, criança. Mas Jesus, ele conversou com os seus discípulos, explicando que deveriam confiar em Deus, pois se pensasse apenas nas coisas materiais, ficariam tristes e ansiosos. Jesus ensinou uma grande lição para seus discípulos sobre confiança. Vocês já viram muitos pássaros voando por aí? Não é mesmo? Muitos pássaros voando no seu quintal, nas ruas. Agora já pararam para pensar em como eles se alimentam? Nós vamos ao supermercado e compramos comida, mas quanto a eles, esses pássaros, será que eles vão ao supermercado? Não tem como, porque eles são pássaros, né? Então, Jesus mostra aos discípulos que os passarinhos não plantam sementes, nem mesmo fazem colheitas, mas Deus
que está no céu provê o alimento que precisam todos os dias. Jesus pergunta aos discípulos. Olha só, vamos saber o que foi que Jesus perguntou aos discípulos, né? Jesus falando que os pássaros, eles não trabalham, não plantam, mas Deus provê o alimento para aqueles pássaros todo dia, né? Não é isso? Então, Jesus ensinou uma grande lição para os seus discípulos sobre confiança, né? Falou desses pássaros, né? E tudo mais. Então, Jesus mostra aos seus discípulos, ele mostra aos seus discípulos que os passarinhos não plantam semente, nem mesmo fazem colheita, mas Deus que está no céu proveu alimento para eles. Jesus perguntou aos seus discípulos: por quê? Por acaso vocês acham que vale menos que os pássaros? Ele fez essa pergunta. Será que vocês valem menos do que os pássaros? Será que os pássaros são mais importantes do que você, jovem da classe juniores? Você que tem 9 anos, você que tem 10 anos. Será que os pássaros são mais importantes? Jesus fez essa pergunta aos discípulos. Será que os pássaros, meus discípulos, são mais importantes do que vocês? Por acaso vocês acham que vale menos que os pássaros? No mesmo modo, o Senhor cita o exemplo das flores e como crescem no campo. Elas não trabalham, nem se vestem, nem mesmo Salomão usou roupas tão bonitas. Na verdade, o mestre estava ensinando aos seus alunos que deveriam confiar mais em Deus, pois todas as coisas que necessitavam, o Senhor providenciaria no tempo certo. Afinal, nenhum passarinho se preocupa com o que vai comer no outro dia. Isso é verdade. Assim também as flores não pensam como estarão bonitas a cada manhã, mas o Senhor é quem cuida de cada detalhe da sua criação. Do mesmo modo, o Senhor cuida de cada um dos seus servos. Jesus nos ensinou que não devemos ficar preocupados com o dia de amanhã, porque isso produzirá tristeza em nosso coração. Antes, devemos descansar na certeza que Deus cuidará do nosso futuro, tá certo? Porque quando a gente está preocupado, o que que eu vou comer amanhã, o que que eu vou vestir, aí o que que acontece? Vem a tristeza no nosso coração, a gente fica com aquela ansiedade, uma tristeza, né? Então não vamos pensar no dia da manhã, porque o dia da manhã pertence ao nosso Senhor Jesus e Ele cuida de cada um de nós, né? Precisamos estar com a fé sempre em primeiro lugar, a fé em Deus, porque Ele é que cuida de cada um de nós. Nós somos mais importantes do que os pássaros, do que as flores, né? Você é muito mais importante do que os pássaros. Família, né? Papai, mamãe, das crianças da classe dos juniores. Vocês são importantes, todos são importantes, né? A família inteira, são todas importantes para Jesus, tá certo? Que lindo, né? Aqueles discípulos estavam muito ansiosos, preocupados com o que iriam comer amanhã. E Jesus falou para eles que eles eram mais importantes do que os pássaros, do que as flores. Mas olha só, Júnior, a nossa lição tem um vocabulário. Vocabulário é o quê? Tem palavras que você não entende, mas o vocabulário vai explicar o que significa aquilo. A palavra ansioso, como aqueles discípulos estavam ansiosos que ia comer amanhã, né? A palavra ansioso significa pessoa impaciente, que se preocupa muito com o que irá acontecer. E a palavra sermão do monte significa o quê? Pregação de Jesus para ensinar aos discípulos sobre o reino dos céus.
E no nosso vocabulário tem a outra terceira palavra que fala preocupado. A palavra preocupado significa, no nosso vocabulário, pessoa pensativa, apreensiva por algum problema, né? Então, nós temos um vocabulário na nossa lição, hein? E a tia Sandra está passando para vocês, tá certo? Então, que essa lição de hoje, nós aprendemos que confiar em Deus, em Jesus, é o melhor, né? Ele cuida dos pássaros, da sua criação, e nós também somos dele, ele cuida de nós. Agora precisamos confiar nele, ele entra na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, mas ele quer que nós permita ele entrar, né? E que nós venhamos a confiar nele, ter a confiança, tá certo? Confiar em Deus, em Jesus, porque ele é poderoso. Ele tem poder. Para ele, nada é impossível, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus, ele não muda, não. Às vezes a gente é que muda, né? Às vezes a nossa fé está bem pequenininha, mas Jesus chega e aumenta a nossa fé. Então, confie no Senhor. Você aprendeu nessa lição de hoje a confiar mais em Deus, em Jesus, porque ele tem poder para fazer as coisas impossíveis que você acha que não tem como ser resolvido, mas para Jesus, ele é maior do que qualquer problema. Então, confie no Senhor, porque ele sempre estará contigo na sua sala de aula, no seu trabalho. Quando você estiver fazendo uma prova, confie nele, estude, né? E depois Jesus chega ali, você está confiando, porque você estudou, né? Claro que o aluno tem que estudar, né? Para ter uma nota boa. Mas você vai confiar, porque no momento da prova, Deus vai fazer você lembrar de tudo aquilo que você estudou e você vai tirar uma nota boa, tá certo? E nesse final de ano, você vai passar de ano, vai passando todos os anos e futuramente, se Deus quiser, vai se formar, né? E é aí. A gente tem que crescer no conhecimento de Deus e também estudar na vida diária, né? Obedecer os pais, a mãe, né? É isso aí. Então, um beijo da tia Sandra e até a próxima aula, tá certo? Aqui na classe Juniores do canal da tia Sandra. Vou ver aqui se tem alguma atividade para passar. Então, vamos à nossa atividade. A nossa atividade de hoje é simples, porque afinal de contas aqui é a classe dos juniores, né? São de 9 a 10 anos. E aqui tem umas perguntas que diz assim, ó. Quais as 3 coisas que estavam preocupando os discípulos? Que estavam preocupados, aqueles discípulos, eles estavam preocupados com comida, com o que ia vestir, não é isso? Eles estavam preocupados com roupas, eram essas 3 coisas que os discípulos estavam preocupados. Aí vem aqui a segunda pergunta. Que exemplo Jesus usou para ensinar que eles deveriam confiar em Deus? O exemplo que Deus explicou para eles, o exemplo foi o exemplo dos passarinhos no céu e das flores no campo, né? Ele dizendo, olhe para os pássaros, será que eles são mais importantes que vocês? Para eles nada falta, porque Deus é que cuida dos pássaros e das flores, né? De toda a sua criação. E de nós também, porque nós somos mais importantes do que os pássaros e as flores. E aqui vem a terceira pergunta que diz, o que Jesus fala sobre os pássaros? Jesus falou, os pássaros não semeiam, não colhem, não ajuntam comidas de reserva. E mesmo assim, o próprio Deus o sustenta todos os dias. Tá vendo? E a outra pergunta é, por que não devemos ficar preocupados com as coisas materiais? Por que será que nós não devemos ficar preocupados? Aí vem a pergunta. Essa a gatinha aqui dá trabalho, né? Aí é o quê? Porque nosso Pai que está no céu sabe o que precisamos e nos dará todas as coisas no tempo certo. Olha ela aqui, ó. Menina, sai daí, sai. Você tá temando.
Bela, Bela. É, a minha Bela aqui tá dando trabalho, viu? Fique quietinha. Então, não vai. E ela tá ficando brava. Vá pra lá, vá. Vá pra lá. Então, a última pergunta foi: por que não devemos ficar preocupados com as coisas materiais, né? Vou repetir novamente, que é a Belinha que atrapalhou. Porque nosso Pai, a resposta é: porque nosso Pai que está no céu sabe o que precisamos e nos dará todas as coisas no tempo certo. Então, essa é a resposta da pergunta, né? Então, é isso aí. Então, criança, até a próxima aula, tá bom? Que, se Deus permitir, né, teremos a terceira aula aqui dos juniores. E você sabia quando as pessoas apresentavam os sacrifícios no templo, elas levavam animais segundo suas condições financeiras. Eram oferecidos desde ovelhas ou bois até pássaros pequenos. Quando José e Maria apresentaram Jesus no templo, eles ofereceram seu sacrifício com 2 pássaros, pois eram muitos pobres. Os pássaros valiam menos que uma ase, a moeda de menor valor da época. Mas Jesus fez os discípulos refletirem que Deus cuida tanto dos pássaros quanto dos homens. E este tem um grande valor para Deus, né? Então aqui está dizendo que nós temos mais valor do que os pássaros, né? Nós somos importantes. Jesus, ele quer o melhor para cada um de nós. Então, essa lição nos ensina a confiar mais em Deus, né? Não nos preocupar. Nós preocupamos porque somos ser humano, mas que vocês venham confiar no cuidado de Deus, né? Que Deus, ele cuida de nós. Então, um beijo da tia Sandra e até a próxima aula da classe juniores, hein? E vem aí também a aula dos primários, vem do maternal, que são crianças mais da idade pequena, primeira infância, segunda infância, né? E aí temos as outras aulas, né? Mas essa aqui é a aula dos juniores, que é 9 e 10 anos. Então, um beijo para todas as famílias e fique na paz do Senhor, hein? A paz de Deus no seu lar, tá certo? Até a próxima, se Deus quiser.